Olá, pessoal! Hoje é dia 16 de dezembro de 2020. O ano passou assim rápido demais, mas estamos aqui para uma super live com um tema assim maravilhoso, né? Como se preparar para um concurso público. Eu estava refletindo sobre isso hoje. Oi, Igor, um beijo. E oi, Fábio, já te vi, vou te chamar, tá bom? Eu estava refletindo sobre isso hoje e eu percebi que assim, chega o final do ano, nós começamos a fazer reflexões, começamos a sonhar novos projetos pro ano seguinte e muitas pessoas fazem um plano de estudar para concurso, de se dedicar aos estudos. Então, essa live vai ser sensacional, conteúdo de primeira. O meu convidado já chegou, já vou chamar ele. Fábio, eu já vou te mandar o convitinho. E nós já vamos começar. Um beijo, Rafa. Um beijo, Gideão. Que bom ter vocês aqui. Fiquem até o final na live. Participem, porque eu tenho certeza que é muito conteúdo de qualidade e conteúdo agregador. Olá, Fábio. Tudo bem? Olá, doutora, tudo bom? Tudo bem. Pessoal, manda aqui pra gente se vocês estão ouvindo bem, tá? Se estão conseguindo enxergar, se quiser que melhore alguma coisa, já avisa que nós consertamos já no começo da live para essa live ser demais. Eu tenho certeza que vai ser. Gente, hoje o tema, como eu disse, é como se preparar para o concurso público. E como você já sabe, eu só trago fera aqui nessa live, só pessoas que dominam o assunto, porque o conteúdo é de qualidade. E o Fábio, que é o meu convidado, tem uma grande história e uma grande carreira em concursos, e ele vai poder trazer muito conteúdo para nós. Então, já vou começar, Fábio, te agradecendo por ter aceitado o meu convite, por dispor um pouquinho do seu tempo aqui, né? Para compartilhar com a gente sua história e todo o seu conhecimento. Então, eu vou fazer uma apresentação, mas depois você fala mais sobre você, tá bom? Tá bom, ok. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Eu tô só Então, tentando vamos lá. arrumar aqui o melhor ângulo aqui da câmera. Não, mas não tem problema. Gente, meu convidado é o Fábio Cardoso. Ele é oficial de justiça, avaliador federal de TRT. Olha que top. Especialista em Direito do Trabalho, Direito Material, Direito Processual do Trabalho, bacharel em Direito, e ele já foi, olha só, analista judiciário de TRT, ele já foi assistente administrativo da Secretaria de Fazenda de Goiás, jurado do Tribunal do Júri, que legal, soldado da PM, que incrível isso, teleoperador de call center, muito legal você trazer isso pra gente, e vendedor de curso de inglês. Eu achei, como assim, que legal? Achei muito legal esse pouquinho da sua história. Mas, Fábio, se apresenta e conta pra gente aqui um pouco da sua carreira, de toda a sua trajetória sua em concursos. Olá, boa noite, né? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a doutora Ingrid, né, pelo convite, né, de poder participando dessa live. Eu espero poder somar, né, poder ajudar, né, nas pessoas que têm interesse nessa área, né, mas eu gostaria de fazer algumas observações preliminares, né. Eu vou contar talvez um pouco da minha trajetória, mas igual eu falei para a doutora Ingrid, a minha história não significa que vai ser igual à sua história. Então, cada um Verdade. consegue compor a sua própria trajetória nessa área chamada concurso público. O que é importante é você ter essa soma de informações, você tentar fazer uma compilação de depoimentos, de experiências, de estratégias de diferentes concurseiros para você formar a sua própria trajetória, a sua própria história também, né? Muito E, legal. bem, bem, primeira observação em relação a essa questão de concurso, eu gostaria de fazer uma delimitação temática dessa área para a gente ter um bate-papo um pouco mais que flua um pouco melhor, um pouco mais fácil. Sim, tudo bem. Quando a gente fala em concurso público, o objeto é muito amplo. Então, existem carreiras policiais, existem carreiras de tribunais, magistratura, Ministério Público, auditoria, áreas de biológica, inclusive, né, áreas de contabilidade, assistência Legal. social, existem muitas áreas que são objeto de concurso público. E para a gente tentar delimitar um pouco o objeto da live, eu vou falar a minha experiência na área de concurso público relativamente aos cargos de servidores do judiciário. Tá? Então Legal. eu creio que fica mais fácil assimilar o que eu vou falar. Sim. Embora as dicas que eu irei falar, elas servirão, né, para concurseiros que também prestam para outras áreas de concurso público, porque são dicas comuns.
E alguns conteúdos, né, programático, né, algumas matérias também são comuns, né, ainda mais na área do direito. É difícil um Sim, concurso hoje que não cobre algum assunto das ciências jurídicas, né? Agora, as dicas, os conselhos, eu acho que isso é um pouco universal, isso vai servir para muita gente, independentemente do que você vai estar prestando, né? Bem, sim. eu sou um pouco antigo, um pouco, né, velho nessa área de concurso público. Eu comecei com 18 anos, né? Eu sou de uma época ainda que estava no final da internet de escada, no começo da internet banda larga. Então, na Ó, época que era jornalzinho ainda, não tinha essas informações como a gente tem hoje de internet, de vários sites de concurso. A minha mãe me inscreveu no meu primeiro concurso, né? Eu tinha 18 anos. Assim, eu não vou falar, não vou ser hipócrita, falar, eu vim de uma família pobre, não. É assim, eu nasci, graças a Deus, nasci numa família que, classe média, que tinha condições, né? Só que assim, ao longo da minha legal. adolescência, eu vi os meus pais perderem praticamente tudo que eles tinham, né? Ao ponto de meu pai precisar trabalhar de servente fora, a minha mãe ficar com muito calo né, nas pernas, nos pés, né, assim, trabalhando muito, fazendo venda. E quando eu fiz 18 anos, meu pai falou: Olha, hoje minha responsabilidade com você acabou. E eu já concluindo meu segundo grau, já estava concluindo meu segundo grau. E minha mãe conseguiu uma bolsa para mim, um colégio particular, para eu poder concluir, que era o colégio que eu já estudava, né? Ela conseguiu uma bolsa para eu poder concluir meu terceiro ano de segundo grau. E eu só tinha uma Muito bem. chance. Eu só tinha uma chance. Ou eu passava, né, na universidade pública para não ter que pagar, ou eu teria que trabalhar e pagar minha faculdade. Eu queria fazer o curso de direito. E era a chance que Deus me deu, né, com essa bolsa. Eu consegui, eu passei nas últimas vagas, mas eu passei. Eu passei na Federal de Goiás, né, universidade pública, sem pagar nada. Foi um certame difícil. E assim que eu passei, eu comecei a trabalhar, né, que eu precisava trabalhar para ajudar em casa, né, para ajudar em mercado, Sim. pagar conta, essas coisas. Então eu comecei a trabalhar como vendedor de curso de inglês, né, ainda com 18 anos. Aí eu comecei depois a trabalhar como teleoperador de call center, né? Aquele pessoal que você liga para xingar, né? Então, era eu que atendia. Eu primeiro emprego. Pois é. Inclusive, depois que a gente estuda um pouco dessa área, a gente vê a importância da regulamentação do teleoperador, né? Porque tem muita assédio moral, tem muita cobrança, né? Então, assim, existe um desgaste emocional muito grande desse profissional e precisa ser valorizado. E é bom que eu passei por isso, que isso me fez também conhecer todas as visões, assim, essas visões, essas outras áreas e me crescer como Com pessoa. certeza. E ainda com Com 18 anos, a minha mãe pegando o jornalzinho, né, ela viu que estava abrindo o concurso para soldado da Polícia Militar, me inscreveu e eu passei, né? Foi meu primeiro concurso, acho, praticamente. E eu fiquei um ano na Polícia Militar como soldado. Eu não gostei muito, vou ser sincero, eu acho que a carreira policial realmente é para quem gosta. E depois eu passei num concurso para assistente administrativo do estado de Goiás, né? Onde eu fiquei quase 5 anos, né? Eu trabalhei em diferentes secretarias, eu trabalhei na Secretaria da Fazenda, né? Que foi minha última lotação, e na parte administrativa também. E não é porque eu também trabalhei no Estado, né, que a gente não sofre alguns tipos de coisas que são comuns na área privada. Eu também fui vítima de Sim, assédio moral, né, no serviço sim. público, né? A gente ingressou no momento que quase não tinha concursado. A maioria dos servidores eram comissionados, eram de cargos políticos, e eles não receberam a gente bem. Então a gente tinha esvaziamento de função, colocava a gente em funções bem pejorativas, bem assim, vis, possamos assim dizer, né, de baixo calão, alguma coisa. Então eu passei para a gente, e não só eu, mas outros colegas, a gente passou por algumas situações de assédio moral no serviço público. As pessoas pensam que não tem, mas tem. E É legal trazer essa realidade, que muitas vezes as pessoas não tem, têm noção, né, de que é, acontece. Ah, concurso público é tudo legal, é tudo perfeito. Não é bem assim, né? não, Tem não os é seus bem percalços. assim. Então, aí depois, nesse meio tempo, eu já comecei também fazendo alguns serviços voluntários no serviço público. Por exemplo, eu fui conciliador de juizado especial, eu fui jurado de, Legal. eu fui jurado de tribunal do júri, eu fui mesário de TRE, né? E depois, aí depois eu passei para o concurso de analista judiciário do TRT, né? Que foi em São Paulo, né? E eu fiquei, eu acho que 4 anos nesse cargo, mas o meu sonho mesmo era ser oficial de justiça avaliador federal. Olha que E, legal.
E o que aconteceu? Aí eu prestei o meu primeiro concurso para oficial de Justiça Avaliador Federal foi em 2009. Quando Certo. realmente eu fui nomeado, eu tomei posse nesse cargo, depois de ter prestado vários concursos, ter reprovado muitas vezes, ter passado em alguns e não ter sido chamado, foi em 2016. Então, eu demorei 7 anos para alcançar esse Nossa, cargo. Então, olha assim, só. é toda uma história. E às vezes assim, eu gosto também de falar essa frase, que é muito comum essa frase no meio concurseiro. Passar em concurso é uma coisa, ser chamado é outra história, né? É verdade, Então, às vezes, é nossa, verdade. passei e tal, beleza, vamos comemorar, mas comemora mesmo quando você é nomeado. Já teve É verdade. concurso, por exemplo, que eu passei para oficial de justiça, no Mato Grosso, por exemplo, que também era o mesmo cargo, oficial de justiça vereador federal. O concurso venceu, eu era o próximo a ser nomeado. Só faltava eu para ser nomeado, o concurso venceu, e eu fiquei a ver navios. E Frustrante, né? teve concurso que eu passei em nono lugar para oficial de justiça e não fui chamado. Não tinha orçamento para ser chamado. Então existem vários fatores que levam ou não à nomeação de um candidato, né? Então, assim, o objetivo é você continuar persistindo. Eu falo que a minha história é de persistência também. Porque, igual eu falei, em Com certeza. 2009 eu prestei o meu primeiro concurso profissional, que era o cargo que eu gostaria. E foi em 2016 que eu fui nomeado. Então, eu demorei 7 anos. Se eu tivesse desistido antes, talvez eu não teria sido nomeado, né, nesse cargo que eu tanto gostaria, né? E Você me fez lembrar uma coisa muito interessante. Algumas pessoas que estão aqui na live, um beijo, Cleia. Eu vi bastante gente aqui, o William, meu amigo. Algumas pessoas não sabem, né? Mas eu fui concursada também, eu fiquei alguns anos em concurso. E você falou assim, passou um filme na minha cabeça, porque quando eu fiz a prova do concurso, eu estava prestando, estava estudando para cursinho, para vestibular também. E quando eu recebi, quando eu fui chamada, né, para me apresentar, para tomar posse do cargo, tinham passado quase 3 anos. Então, quando eu recebi o telegrama, eu nem lembrava muito, assim, que prova que foi, sabe? é, Porque eu tinha até, assim, não que eu, não, eu lembrei, claro, mas falava assim, como assim? Já passou tanto tempo, né? Eu nem imaginava mais que eu ia ser chamada. Então, realmente precisa querer muito, né? Assim, pela sua trajetória, é muito legal você trazer essa parte dos percalços, porque nós vemos que não é nada fácil, além de ter todo o trabalho de estudar, que é o que nós vamos discutir aqui na live, mas tem essa questão da persistência e automotivação, né? Que é muito importante. sim, o tempo todo. Você tem que, na verdade, existe uma famosa frase também, né? Eu gosto dessas frases no meio concurseiro, que fala assim: só não passa, o concurso é uma fila, né? Só não passa quem sai da fila. Eu concordo isso em parte ou não, mas de uma certa forma tem muito sentido porque você tem que continuar na fila, uma hora vai chegar a sua vez. Pode É demorar verdade. anos e anos. Para mim, demorou 7 anos para oficial de justiça. Eu ainda sou concurseiro até hoje. Até o mês passado, eu estava recorrendo do concurso para membro do Ministério Público. Né? Eu tinha Uhum. passado para procurador na primeira fase. No meu estado, é uma prova que é feita na sede de todas as procuradorias, né, do país. E no meu estado, por exemplo, passaram só 4 na primeira fase. Então, Nossa. eu reprovei na segunda, eu recorri. Então, assim, concurso ainda é uma realidade para mim hoje. E eu não desisti ainda de procurar ainda algum cargo melhor, né? E assim, você tem dissabores, vai ter momentos que você vai, eu chamo isso de luto de concurseiro. Você vai viver o seu luto de concurseiro, mas você vai ter que retomar. Você vai ter que Vamos voltar. falar um pouquinho, né, sobre essa questão da persistência assim no decorrer, mas é muito legal você trazer isso, porque nós vemos assim que muitas pessoas às vezes não têm aquela coragem de começar, né, a prestar, a estudar, justamente por ter o conhecimento dessas dificuldades. Mas também outras pessoas existem no meio do caminho, e essa questão da fila, né, de vai chegar a sua vez, é muito legal, porque incentiva, de repente, alguém que está aqui na live, até a Fabiana colocou aqui, um beijo, Fabiana. Ela colocou aqui, ó, estou em uma situação parecida, né, aguardando. Então, não é fácil, né, manter ali focado e persistir nesse sonho, né? Mas, Fábio, eu vou entrar aqui já no tema da live, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, assim. Sim. Por onde começar? Conta pra gente por onde começar para aquela pessoa que está pensando em começar um concurso, ou quem já prestou e acabou desistindo de continuar
a tentar, né? O que você traz para ele? Por onde começa? Bem, como eu tinha comentado, eu sou de uma geração um pouco mais antiga de concurso, né? Na época que a internet não era tão versátil, que tinha tanta informação, né? Hoje, estudar para concurso eu vejo que é muito fácil. Embora a gente tenha alguns vilões que roubam o nosso tempo. E talvez, eu não sei se esse vai ser o objeto de alguma das perguntas, já adianto que o celular é um grande vilão. Ele pode ser Ah, seu amigo, mas pode também ser seu inimigo na hora de estudar. E por onde começar? Hoje existem muitas informações, existem sites especializados que em redes sociais também, você pode seguir determinados perfis que avisam por exemplo, porque toda vez que exige o administração pública, um órgão público vai fazer um concurso público, ele tem que contratar antes, tem que fazer uma licitação, isso tudo é publicado. Então tem pessoas que já acompanham isso, então antes da publicação do edital, eles falam assim, gente, já saiu o extrato de licitação com a banca tal, já formou a comissão do concurso. Então esse tipo de informação você pode acompanhar em perfis específicos, em sites específicos. Eu nem sei se existe mais, mas o Correio Web, PCI Concurso, existem perfis no Instagram, acho que Carraga Bola, Gran Concursos, etc. Existem muitos. Se você colocar hashtag no Instagram, no Facebook, alguma coisa, vai aparecer várias tendências sobre o concurso público e de perfis para você poder seguir e se atualizar. Então, no primeiro passo é você entrar nesse meio, você se informar, começar a se informar sobre o que se fala nesse meio, quais são as publicações, quais são as previsões, e é claro, eu falo assim, no concurso público, na verdade eu aprendi isso com um professor meu. Existem dois tipos de concurseiro. O concurseiro granadeiro e o concurseiro franco atirador. O concurseiro granadeiro é aquele que joga granada e explodiu vai pegar onde pegar. Então é aquele concurseiro que presta para vários concursos, às vezes está de diferentes áreas. O franco atirador não, ele escolhe aquele concurso para prestar só aquele tipo de concurso. Ao longo da minha vida toda eu fui um franco atirador, eu sempre me precisei, eu queria ser oficial de Segurança Federal, então eu foquei muito nessa área trabalhista. Eu fiz auditor fiscal do trabalho, eu também passei na primeira fase, eu fui reprovado depois na segunda. No meu estado, eu contei no dedo das mãos quem passou. Isso foi em 2010, tem muito Olha que tempo. incrível isso. A época era a ESAF, eu nem sei se ela faz prova ainda, que é a Escola Superior de Administração Fazendária da Receita Federal. Uma prova assim que até foge um pouco dos padrões da área jurídica, né? Porque é uma prova de auditoria. Eu fiz nessa época, em 2010. E depois eu comecei, não, então eu vou querer era trabalhista. Eu fiz um analista de TRT e comecei a fazer os oficiais de justiça, mas sempre focando na área trabalhista. Depois eu fiz o Uhum. Ministério Público, da área do trabalho, que é esse que eu reprovei recentemente no mês passado, na segunda fase. Então eu foquei nessa área trabalhista. Então eu indico isso para a pessoa, você vai ter que escolher qual tipo de concurseiro você quer ser. Você vai prestar para E várias fazer uma áreas. pergunta, assim, a respeito disso, assim, hoje nós vemos, acredito que até na época que você começou com 18 anos, talvez não tinha essa grande competitividade como agora, porque hoje eu vejo que a maioria das provas é desleal a concorrência, né? Como você disse que Tá. contou nos dedos as pessoas que passaram ali na sua cidade. Hoje, pensando, indo por esse raciocínio, você acredita que focar em um concurso específico te traz mais chances de ser, né, de ser aprovado, de ser bem sucedido do que aquela pessoa que vai fazendo os concursos que aparece? Como que você vê isso trazendo para uma realidade atual? Interessante sua pergunta. Eu gostaria de falar eu vou falar, espero que várias frases que eu espero que vocês pelo menos memorizem. Se vocês assimilarem, eu vou ficar feliz. Eu acho que é até uma Uhum, letra de uma música. Gente, os outros são só os outros. Eu repito, os uhum. outros são só os outros. Não olhe para a concorrência, não olhe para as outras pessoas. Ah, mas fulano já passou. Gente, cada um tem a sua história, cada um tem o Legal, seu muito legal. tempo. Então, nunca, eu acho, eu vou até generalizar, nunca é saudável se comparar com os outros, ficar olhando concorrência. Por exemplo, na prova do Ministério Público, como no meu estado passou só 4, no auditor fiscal do trabalho também, acho que passaram menos de 6 em 2010, a gente se tornou amigo depois de você passar na primeira fase. Você não vê Olha aquele que colega a mais como concorrente, as pessoas começam a se ajudar. O concurso público é uma sim, corrente do bem. Então você começa a perceber que o seu maior concorrente é você mesmo. E, por exemplo, eu cito o muito caso do legal, Ministério Fábio. Público do Trabalho, por exemplo, é considerado o segundo concurso mais difícil da área jurídica, né, para ser membro do Ministério Público do Trabalho. Nesse concurso, a prova te elimina. Não interessa a concorrência.
o concurso, a prova é tão difícil porque eles nem fazem banco, eles nem contratam banco, são os próprios membros que fazem a prova. Eles fazem questão de selecionar um candidato que seja como eles. Então, a Olha prova te só. elimina. Você não tá, pode ter 7, 8 mil concorrentes, isso não interessa. Se você não olhar para você, não olhar para a prova, o que você precisa aprender e saber, isso não vai adiantar nada. E relativamente à sua pergunta, né, voltando à sua pergunta, eu creio que eu acho interessante a pessoa focar, mas isso não impede que outras pessoas estejam fazendo outras áreas e se impeçam delas serem aprovadas se ela estiver prestando mais de uma área. Porque, como eu falei, cada um tem a sua história. A pessoa mesmo vai construir a sua própria experiência. Se você começar a testar, que está fazendo várias áreas, concursos diferentes, está dando certo, beleza, continue assim. Mas talvez se não tiver e você talvez persistiu já há um tempo e queira talvez mudar de estratégia, talvez você foque em uma única área, né? Por mais que ela não saia com muita frequência. Por exemplo, o Ministério do Trabalho ele sai a cada 2 anos e meio, essa é a média de sair. Então eu já fiz 3, então estou desde 2014 tentando, já reprovei 2 vezes na segunda fase, né? A gente você passa a primeira, você faz a segunda fase, faz a terceira, que é uma prova discursiva, uma prova prática, uma prova de peça. Já cheguei a fazer essas fases, mas eu não passei. E eu tenho que ser paciente comigo mesmo e saber que o próximo é daqui a 2 anos e meio. Entendeu? Sim, e pensando nesse raciocínio, nessa experiência, como elaborar um plano de estudo? Você disse inicialmente para começar, procurar, né, os concursos. Hoje em dia, você precisa se informar, entrar em sites, Instagrams, comunidades de concurseiros, né? Primeiramente focado no que você quer, no seu sonho. E aí, a partir daí, como começar a estudar, elaborar um plano de estudo? Ou então, uma coisa que eu acho interessante você falar é assim, como definir o melhor método? Eu entendo que você tem o seu método, cada um vai ter o seu, mas como a pessoa que não tem nenhum conhecimento, que nunca estudou e que está começando do zero, o que que você falaria para nós sobre isso? Olha, para uma pessoa que está começando do zero e talvez essa pessoa não tenha experiência nenhuma ou está muito neófita, né, está muito novata nessa área, eu poderia até recomendar uma mentoria, né? Eu não faço mentoria, eu tenho colegas que fazem mentoria, você vai ver muitas divulgações sobre mentorias. Eu até nessa live eu até comentei com a doutora Ingrid, né, que eu ia até indicar um amigo meu, né, que ele é oficial de Justiça Vereador Federal também. Eu indico porque eu conheço o método dele. Eu acho que é um método válido, porque a mentoria é o quê? A mentoria é justamente isso, ela vai é uma pessoa que não vai te ensinar, não vai te dar aula, não vai ser um professor, não vai te dar o conteúdo, mas ela vai te dar o caminho das pedras. Ela vai formar para você um Legal. cronograma, vai formar para você uma estratégia, método de estudo, vai sua rotina, como você se adequar à sua rotina. Então, eu acho talvez interessante você, no primeiro momento, fazer uma mentoria, né? Eu até comentei com a doutora Ingrid, o nome do meu colega chama, o perfil dele, até a gente colocou na publicação, é Yuri, underline, mentoria tribunais, uma coisa assim, mas está Depois eu deixo lá na descrição tá do na estado. descrição, mas tem outras, se vocês fiquem à vontade para ver. Eu acho interessante, mas quem não tem, talvez, condição, às vezes, de oportunidade de olhar uma mentoria, você mesmo, vai exigir muita disciplina sua, muita disciplina, muita força de querer, porque estudar para concurso público é uma luta diária, é uma rotina diária. Eu já vi mães com filhos pequenos passarem em concursos de magistratura. Eu já vi gente que só trabalha e estuda passando. Eu vi gente que só estuda passando. Então, cada um tem a sua história, cada um tem o seu desafio, cada um tem a sua própria luta. Eu também tenho minha luta, eu tenho um filho pequeno, né? Então, eu estudo de madrugada. Eu lembro até um conselho que eu recebi. Lembro até hoje disso. Eu estava no segundo grau, estava no primeiro ano do segundo grau. Eu pegava ônibus para ir para o colégio e tinha um colega, né, que ele pegava o ônibus junto comigo. Ele era mais velho, estava numa classe adiantada. E ele me deu o seguinte conselho uma vez dentro do ônibus. Ele falou assim: olha, porque eu queria fazer o vestibular, né, eu queria passar na federal. Ele falou assim: Fábio, é o seguinte. Estude quando no momento que as pessoas não estão estudando. Estude à noite, estude de madrugada. Eu falei, mas de dia não, então você dorme de dia. Ou você vai ter que suprimir o seu sono. Esse conselho que ele me deu, eu levei ele pro resto da Exato. vida. É pesado. Eu fui corujão a vida toda, estudando assim 4, 5 anos, virando noite em claro. Passando Uhum. meses, assim, semanas e semanas estudando.
Eu não vou falar para você que eu não tive consequência na minha saúde, porque eu também tive, né? Mas foi um preço que eu paguei. O sacrifício, o preço que a gente paga, às vezes é alto. Eu É. advoguei um período, né, no meu estado. No meu estado não era muito interessante a nível de rentabilidade. Eu precisava trabalhar, sustentar minha família. Então, eu acabei que realmente eu tinha decidido para continuar na carreira de concurso público e eu não me interessei, na advocacia. Embora, por exemplo, eu morei em São Paulo e eu vi que a advocacia em São Paulo é outra história, né? O mercado é outra história, né? Então, assim, realmente. E outra coisa, E que eu queria Paulo dizer. Fábio não é de São Paulo. Fábio, fala para eles de onde você é. Ah, tá, eu sou de Goiás, né? Eu sou de Goiás. E, por Ai, exemplo, eu já adianto para morou muito vocês, tempo aqui, né, morei muito Fábio? tempo aí. Eu já adianto para vocês, no serviço público, tanto você ocupando um cargo público, emprego público ou uma função pública, você não vai ficar rico. Se você ficar rico, tem alguma coisa errada. O ministro do STF, que recebe o subsídio, que é o teto do funcionalismo público, ele não pode ficar rico. Se ele ficar, tem alguma coisa errada. Então você vai viver bem. Você vai ter conforto, vai ter estabilidade, vai ter segurança, né, vai ter qualidade de vida e vai se viver como uma classe média. Agora, igual eu falei para você, e se você quiser ficar, a pessoa quiser ficar rica, não faça concurso público. E em São Paulo eu Legal. conheci em São Paulo eu conheci advogados que realmente ficaram ricos, né, e advogando e de uma forma justa, por mérito, né, trabalharam muito, né, para poder formar sua carteira de cliente, conseguir determinada ação ou não. Só que isso não acontece no concurso público. Então você tem que saber se realmente é isso que você vai querer para a sua vida. Boa. Uhum. Me conta um pouco sobre o seu plano de estudo, como que Assim, você fazia, só para a gente entender um pouco mais, né? então, é indispensável você ter um cronograma. Como eu disse, estudar para concurso público é uma luta diária. Haverá dias bons, haverá dias ruins, mas o importante é você persistir. Você vai se abater? Vai. Vai ter horas que você vai chorar? Vai. Você vai ser reprovado e você vai querer pensar que o mundo acabou se você ficou sem chão? Isso vai acontecer também. Mas o que vai Muito te legal. diferenciar é saber até quando você vai aguentar a porrada. Até quando você vai persistir. Existem gente que passam, às vezes, de primeira, em um ou dois concursos. Eu conheci pessoas que passaram muito rápido. Mas, assim, eu vejo que a maioria, assim como eu, são resilientes, são persistentes. Então, eu achei indispensável você fazer um cronograma. Nesse cronograma, você definir as suas matérias. Ah, hoje eu vou estudar direito administrativo. Ah, amanhã eu vou estudar direito constitucional. E fazer uma revisão constante, Oh, é independentemente bem legal. independentemente do seu cronograma, é indispensável você fazer uma revisão constante. E como você vai adquirir um conhecimento? Lendo livros, assistindo aulas, né? Hoje existem vários tipos de videoaulas que você contrata, existem vários cursos famosos, né? A leitura de livros exige um certo tempo, né? Porque o livro geralmente ele costuma ser um pouco mais denso, mas existem também apostilas, sinopses, né? Que são resumos, então assim, material que não falta. A minha história, eu montei um próprio caderno. Até hoje eu tenho meus próprios cadernos. Os meus cadernos, eles condensam tudo que eu vejo. Conteúdo que eu pego em site, em informativos de tribunais, que eu assisto das anotações das minhas aulas, das notícias, etc. Então, o meu caderno eu condenso tudo e eu faço uma revisão constante do meu caderno. Eu procuro memorizar as folhas do meu caderno. E é bom você Legal. trabalhar também o tipo de memória que você tem. Tem pessoas que têm memória auditiva, tem pessoas que, ouvindo o professor falar, ela vai lembrar do que o professor falou. A minha memória, particularmente, é um pouco mais visual. Eu preciso ver a pessoa, a imagem da pessoa gesticulando, e eu vou memorizar aquilo. E é claro, obviamente, as palavras dela. Tem gente que memoriza folhas de livro, a leitura de um livro. Então você vai descobrir, tem gente que estuda por ficheiro, fazendo aqueles resumos, sabe? Aquelas fichas. Eu não sei se você é da época de fazer ficha da época. Sim, Isso é um pouco antigo, né? Então você vai encontrando o seu método. Hoje existem áudios que você baixa nesses programas de streaming, você baixa esses códigos comentados, aí uma voz vai lendo a lei para você e você vai memorizando aquilo no carro, alguma coisa. Então, eu creio que não falta é conteúdo, estudando no carro, no ônibus, no trem. Eu já estudei no metrô também em São Paulo, eu já estudei quando dava, quando podia, né? E às vezes, muitas vezes suprimindo minha hora de sono, e você tem que ter ciente que é um sacrifício que você vai fazer. Mas eu repito, é indispensável ter um cronograma.
cumprir esse cronograma é um desafio diário. Eu teve vezes que eu não cumpri meu cronograma, mas eu voltava, eu tinha que retomar, eu tinha que persistir e continuar lutando. Muito legal. É legal, assim, uma dica, eu falo isso até por experiência própria minha de estudo, de você encontrar o seu método, o que é melhor para você. Às vezes você fala assim, eu tenho uma memória visual ótima, aí você encontra alguém e fala, a pessoa fala, mas para mim eu tenho que escrever, mas você sabendo o que é bom para você, vai facilitar bastante. Assim, só a título de complementação, uma experiência que eu tive, a Cleta, que uma grande amiga minha, acompanhou um pouco dessa minha trajetória, mas quando eu era concursada e eu estava estudando para a OAB, eu fiz um método muito interessante que até hoje eu uso, que é aquele método de canetas coloridas. Então, para Sim, cada coisa, aquela cor tinha um significado. Então, por exemplo, quando era conceito, eu colocava o canetão verde. Quando era a resposta ou a indicação do artigo, eu colocava o canetão vermelho. E assim, e uma coisa, gente, que é muito engraçada, minha mãe fala sempre quando ela vai contar da minha história para alguém, ela lembra disso, que na parede do meu quarto tinha um monte de cartolinas e todos os resumos, sabe, os desenhos dos esquemas que eu fazia esquematizados, sabe, era tudo nas cartolinas coladas nas paredes do meu quarto. Então, todo momento que eu passava no meu quarto, eu lia aquelas cartolinas, eu relia. É uma coisa que funcionou para mim. Para alguém pode falar, nossa, nada a ver, mas para mim isso funcionou muito. E no dia da minha prova, por exemplo, da ordem, eu lembrava daquele desenho naquela cartolina, daquela parte da parede que sim. estava aquela resposta. Então, para mim, isso para mim foi sensacional. Então, acho que é legal a pessoa se encontrar, né, um método assim mais adequado para ela. Eu acho muito legal você falar que você estuda à noite, porque tem gente que acha super surreal estudar à noite para você dar certo, né? É, Então, é bem legal isso. cada um, você E falou, cada um. Você não pode pode falar. falar. Não, eu ia Não é complementar o você. que você falou, porque a minha esposa, por exemplo, ela também estuda por esse método de caneta colorida. Ela ela assim, eu também aconselho, se for possível, muito, assim, se esforce ao máximo para isso, ter um canto de estudo. Ter um cantinho, uma mesinha que é Legal. sua, uma cadeira que é sua. Aí nela minha esposa, por exemplo, ela tem um cantinho dela e ela coloca aqueles post-it, né, que é aqueles papelzinho colorido amarelinho, ela vai e escreve algumas mnemônicos, né, frases para decorar algumas coisas, né, de lei, de jurisprudência. E ela também usa essa questão da caneta que você usa também, né, canetas coloridas para marcar determinado assunto, né? Sim, não, é ótimo. Até hoje, em casa, para tudo, eu uso isso. Então, foi além do estudo, porque eu realmente descobri uma técnica que me ajuda muito. Uma pergunta, Fábio, que a Cléia perguntou aqui, mas estava já no nosso esquema, é como administrar o tempo, né? É uma coisa que eu acho que todo mundo tem dúvida. Como, além de você ter um plano de estudo, como administrar seu tempo para isso? Bem, gente, como eu falei, estudar para concurso é uma luta diária, né? Então, assim, você vai lutar contra você mesmo. O seu maior concorrente é você mesmo. E vai ter dias bons e dias ruins. Por exemplo, para organizar o tempo, existe um método que é até um pouco novo, né? Que eu já ouvi falar. Eu não cheguei a aplicar para mim, mas inclusive a minha esposa me passou, é o método Pomodoro, né? Que Pomodoro significa tomate em italiano, né? Que é você Uhum. estudar 1 hora e depois tirar 10 minutos para descansar. Nessa 1 hora que você vai estudar, você tem que desliga celular, não faz nada, vai para um lugar recluso e tem que ter qualidade. Muitas vezes eu digo, eu tenho Legal. tantas horas de estudo, mas essas horas são líquidas. O que vale mais, a qualidade ou a quantidade de horas estudadas? Às vezes você estudou 2, 3 horas por dia, né? Eu acho 3 horas diárias líquidas por dia, eu acho uma média boa. E você estudando com qualidade, aquilo que você estudou é melhor do que você estudar 5, 6, 7 horas, mas se você não assimilou 2 horas daquilo porque você está cansado, está tomando café. Então, assim, eu estudei várias. Eu tive vários métodos de tentar organizar o meu tempo. Então, eu estudava quando dava, né? Mas eu procurava estudar todo dia. Igual eu falei para você, eu estudava no ônibus, estudava no metrô, né? Quando eu morava em São Paulo, eu estudo no carro, eu coloco o áudio para ouvir. E eu procuro, igual eu falei para você, eu tive esse conselho desse colega do colégio de segundo grau, que ele falou para me estudar de madrugada, então eu passei muitos anos da minha vida estudando de madrugada. E eu suprimi um pouco do meu sono, mas é porque eu estava disposto a pagar esse preço.
Então, porque eu sabia que à noite, de madrugada, não ia ter telefone tocando, não ia ter campainha, não ia ter vizinho falando, essas coisas. Então, assim, para mim, concentrei o meu corpo, até meu horário fisiológico e biológico mudou, me adequando a esse horário. Nossa. Igual eu falei para você, eu tive algumas consequências, não vou mentir para vocês, fisiológicas, né, que em relação a isso, por exemplo, é, assim, você fica muito estressado, às vezes dá ataque cardíaco. Tive colega que teve ataque cardíaco por causa de estudar muito, teve colega que tomava, por exemplo, assim, pó de guaraná para poder aumentar a concentração. Por exemplo, você vai encontrando algumas coisas, alguns métodos que vão te ajudando. Por exemplo, o ginkgo biloba é bom para a memória, né? Inclusive é usado para tratamento de Alzheimer, né? Chocolate amargo para quem gosta de chocolate. Então, assim, você pode ter um amuleto. Você vai identificar o seu amuleto da sorte. Então, às vezes, tem gente que tem aquela camisa da sorte para estudar. No dia da prova, aquela camisa que dá sorte. Não sei, que você vai ter o seu próprio amuleto. Você vai construindo as coisas que vão dando certo para você. Administrar o tempo realmente é um desafio diário, mas você tem que colocar isso na sua cabeça. Eu não vou desistir, eu vou continuar. Se hoje não deu, amanhã eu vou tentar de novo. No horário que der, quando der, mas procurando pelo menos ter qualidade. Às vezes você estudar 1 hora líquida com qualidade por dia é melhor do que você não estudar nada, né? E você, pelo menos fazendo uma leitura, às vezes no celular, o tempo, se você parar para pensar, o tempo que você fica no WhatsApp ou nas redes sociais, é um Nossa. tempo muito maior que você poderia estar estudando, entendeu? Você gasta muito mais tempo hoje em redes sociais do que o tempo que você poderia estar estudando. Então, o seu policiamento é constante. Eu tenho um colega meu, né, que esse colega da mentoria, ele usa até uma estratégia diferente. Ele falou assim, use o celular como um prêmio. Você usa, estuda, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas, depois que você estudar isso, você tem o direito, como prêmio, você ganhou ficar 15 minutos no celular. Isso te dá um estímulo, inclusive, para você poder depois ficar vendo suas futilidades, suas coisas que você gosta de ver, mas você Mas ficou tem que ter o autocontrole, né? Exatamente, tem que ter o autocontrole. Então, o policiamento ele é constante. Então, administrar o tempo é constante. Tem gente que consegue estudar no barulho, tem gente que consegue estudar com criança chorando do seu lado. Então, você vai com som alto, você vai descobrir o seu método de estudo. Mas o importante é todo dia você se esforçar. E se não for possível naquele dia, beleza. O sol nasce para todo mundo. Amanhã vai ser um novo dia. Uma página nova vai ser virada amanhã. Eu vou tentar de novo e aí vai. A Fabiana colocou um comentário aqui, ó. Também fazia isso. Colava no espelho os resumos de artigos e explicações. Então você vê que ela já tinha um método que funcionava para ela, né? Sim. Muito legal. Falando nesse assunto de celular, vamos entrar num assunto que é muito interessante. Quais hábitos que as pessoas praticam que podem contribuir para diminuir o rendimento nos estudos? O celular já é um aí que nós já falamos, mas assim, o que você acredita que pode prejudicar no rendimento do estudo do concurseiro? Tá, eu vou fazer o oposto que você está falando. Eu vou falar, inclusive, uma coisa que pode incrementar o seu rendimento nos estudos, né? Esse é um brocardo antigo, né? Isso é da época da Grécia, que os gregos já falavam, né? Corpo são, mente sã, né? Ou mente sã e corpo são. Então, muitas vezes, gente, eu tenho essa dificuldade de praticar exercício físico. Nossa, eu podia estar estudando nessa hora, né? Então, você pode falar que é um pouco de nerdice. Eu levava a ferro e fogo mesmo. Na época que, quando surgiu redes sociais, essas coisas, eu saía, eu excluía, deletava todas as minhas contas, eu ficava isolado do mundo, porque realmente era aquilo e pronto. Mas isso é provado cientificamente, existem estudos que o seu rendimento melhora quando você faz atividade física. Tudo bem, você não é para você fazer atividade para você ficar bombado, ganhar massa, essas coisas, porque aí você não vai passar. Né? É muito difícil, eu particularmente nunca conheci na minha época de adolescente, eu não conheci um bombado que passou na universidade pública, né? Ou você puxava ferro ou puxava livro. Na minha época se falava isso. Então, mas você pode fazer uma atividade de uma corrida, uma esteira, 1 hora é o suficiente se você conseguir fazer. Seu corpo vai te agradecer, você vai dormir melhor, vai memorizar melhor, vai render melhor. Então, eu faço isso o oposto. O oposto que você falou, isso é uma estratégia que pode te incrementar o seu estudo, pode melhorar o seu rendimento. E o contrário, né, que foi o que você perguntou, o que realmente pode prejudicar o seu estudo, por exemplo, é justamente eu falo que o seu maior vilão é você mesmo.
Então, se você usurpa o seu próprio tempo, às vezes a pessoa pode não ter o vício de celular, que eu acho que isso é quase unanimidade, todo mundo perde muito tempo hoje com o celular, com redes sociais, porque ele pode ser seu amigo, mas também seu inimigo, mas tem muita gente que perde tempo, talvez muito tempo, tudo em demasia, em excesso não é bom. É muito tempo se socializando, eu não vou abrir mão de sair para uma festa, eu não vou abrir mão de fazer encontros familiares, eu não vou abrir mão do meu futebol sagrado. Então, assim, você vai aprender que na vida do concurso público é uma vida de sacrifício. Eu já tive Natal que eu fiquei estudando, né? Eu não fui comemorar com a minha família, eu fiquei estudando. E foi justamente esse concurso do auditor fiscal do trabalho, né? Eu deixei de ir, por exemplo, na minha aula da saudade, né? Que foi uma viagem, quando a gente terminou lá na Federal. Eu não fui porque eu tinha a prova do auditor fiscal do trabalho. E se eu não tivesse feito essas coisas, tivesse estudado durante o Natal, não tivesse deixado de ir na aula da saudade, talvez eu nem tinha passado na primeira fase do auditor fiscal do trabalho. Eu fiz um curso preparatório em Goiânia, na época, só eu que passei nesse curso na época. Eu fui o único aluno que passei no concurso do auditor fiscal do trabalho, mas assim, eu paguei um preço, o preço foi alto. É óbvio que eu queria ter ficado com a minha família, é óbvio que eu queria ter participado da aula da saúde, é só uma vez na vida, mas eu não participei. Então, assim, É. tudo bem que depois acabou que na terceira fase eu não fui, não passei, mas o conhecimento que eu adquiri hoje está sedimentado. Eu levo isso para o resto da vida e me serviu muito como experiência para outras discursivas que eu fiz. O meu concurso de oficial de justiça, por exemplo, teve uma prova discursiva de conhecimento específico e foi bastante útil, né, esse conhecimento que eu adquiri, e hoje eu colhi o fruto. É claro que eu ainda estou na luta, igual eu falei para você, eu procuro ainda cargos de membro de Ministério Público, Procuradoria, que eu acho um cargo muito interessante, mas eu falo que você tem que continuar persistindo, né? Você tem que continuar almejando aquilo e você vai encontrando o seu método, tirando os seus vilões, que você vai descobrindo que é que tá às vezes encontros familiares, às vezes família, um parente, sempre vai ter um parente que vai ficar te perguntando, ah, você já passou? Ah, e aí, já foi nomeado? Então, assim, você vai ter que ter um autocontrole, vai ter que policiar, filtrar essas coisas e vai ter que ter muita determinação diária, né? Eu creio que isso é de praxe para todo mundo. Tem uma questão também que acho que contribui no estudo e que as pessoas às vezes negligenciam, que é da alimentação, né? Você tinha um pensamento específico sobre isso? Você tinha algum método com a sua alimentação? Ou você não... Como que você fazia nesse caso? Então, em relação à alimentação, igual eu falei para você, eu procurei pesquisar quais são os alimentos que eram ricos em vitamina B2, né? Que eu acho que é vitamina B2 ou B2, é B2, que ela geralmente a vitamina que é útil para as células nervosas, né? Para o cérebro, né? Ah, No geral. Então, geralmente são as castanhas, me parece que mel também. Eu lembro que castanha do Pará, castanha de caju. Eu lembro que. E eu vi também esses vasodilatadores, né? Que para ajudar a concentração, como o pó de guaraná, como o ginkgo biloba, né? Então eu procurava mel também, chocolate amargo. Eu procurava acrescentar, geralmente também oleaginosas que falam também, né? Eu não sou nutricionista, gente, então eu vou falar alguns termos errados, desculpa. Então é fácil você, às vezes você encontrar isso na internet, né? De alimentos que são ricos em vitamina B2, que são úteis para o B12. Eu acho que a Fabiana colocou aí, né? Então é B12, que são úteis, né, para as células nervosas. Então eu procurei fazer isso. Se funcionou ou não, se era um placebo ou não, eu não sei, mas eu acreditei naquilo. E a partir do que eu acreditei, eu acho que é o que vale. Se você acreditar, você pode estar comendo uma alface, mas se você está acreditando que aquela alface tem superpoderes, vai na fé. Você vai conseguir. É importante acreditar. Né? Se você não acreditar em você mesmo, ninguém mais vai acreditar. Se você não é vai verdade. acreditar, né, que você vai passar, que você vai conseguir, não espere que outros vão acreditar, porque você vai ser provado, você vai ser desafiado, você vai ser desacreditado, né? E assim, eu costumo falar isso para minha esposa, para outras pessoas, gente, trabalhe em silêncio. É igual Deus, Deus trabalha em silêncio. Então, assim, às vezes você ficar falando para outras pessoas, falando para todo mundo, isso vai te gerar ansiedade, eles vão perguntar, e aí, você já passou? E aí, não sabe? Então, assim, fique em Ah, é horrível, silêncio. né? É horrível, fala depois só quando você for nomeado. Pronto, fui nomeado. Eu vi o termo que eu usei, eu não usei, passei, não, Nomeado. fui nomeado. Nomeado. Passar é uma Depois, coisa, ser nomeado é outra história. Então, assim, fui nomeado, pronto, já convida para sua posse.
né? Mas é isso, você vai ter que procurar uma alimentação. Eu não tive uma época, por exemplo, teve uma época que eu acumulei 2 férias no meu primeiro concurso do Ministério do Trabalho, que eu passei na primeira fase, né? Que eu acho que é um dos maiores passos. Eu ficava estudando uma fase de 8 a 10 horas líquidas, porque eu acumulei 2 férias seguidas, então eu fiquei quase 60 dias estudando seguido. E eu comi muito mal nesse período, porque eu queria aproveitar cada tempo de estudo para poder render, né? E foi assim, e foi assim, uma façanha, porque foi o primeiro concurso do Ministério Público que eu fiz e eu passei já de primeira na primeira fase. Depois, posteriormente, eu reprovei na segunda. Mas assim, eu não tive uma alimentação muito boa nesse período. E assim, às vezes você, poxa, beleza, eu vou me alimentar mal agora, mas depois, futuramente, eu vou tentar repor. Eu não sei, você pode talvez consultar um nutricionista ou um nutrólogo a respeito disso, mas o importante também é você não diferenciar. No dia da sua prova, se todo dia você come, eu como todo dia um feijão com frango, e justamente na véspera da sua prova você inventar de comer uma buchada, uma feijoada, ou que seja uma Uhum. coisa muito light, vou comer salmão na véspera da minha prova, e seu corpo já está tanto tempo acostumado com aquela outra comida, você tem grande chance de passar mal. Olha que legal, gente. Mas Muito legal e essa você tem que pensar nisso, você tem que pensar em tudo nisso. Sabe? No dia sim. da prova, eu dava tanta importância para aquilo que eu pensava em todas as coisas que podiam acontecer que me impedisse de fazer prova. Nessa prova do auditor fiscal do trabalho, por exemplo, que inclusive eu conheci um colega meu que é amigo até hoje meu, que é o Roberto, ele é oficial de Justiça Federal Federal do Mato Grosso, se ele estiver olhando aí, um abraço para ele. A gente foi um dos poucos que passou em Goiás. Na segunda e terceira fase, eu tive diarreia durante a prova. Então, assim, Nossa, tamanho que foi a ansiedade, o estresse, a cobrança e também fruto de uma má alimentação. Isso vai te servir de experiência. Então, procure, não leve uma comida que você não está acostumado a comer, leve uma roupa confortável, né? São coisas que você tem que estar preparado. E se for possível, se alguém te levar, ou vá de Uber, porque vai que você está indo sozinha, quando o pneu fura, sofre um acidente, alguma coisa, você não vai fazer a prova. Então você tem que pensar sim. em toda a logística, tudo, porque você se preparou o ano todo para aquilo, é a prova da sua vida, você gastou, abriu mão de muita coisa, muitas privações, se você deixou de ter convívio familiar e você vai perder essa chance, vai jogar para o alto. Não, gente, você tem que chegar assim. Eu falo assim, até o dia da prova, até o momento da hora da execução da prova, tá todo mundo no mesmo barco. Ninguém vai ser melhor do que ninguém. Às vezes a pessoa vai ter branco, às vezes a pessoa vai estar tão nervosa, ela estudou demais, estudou mais que você, ela teve coaching, teve mentoria, fez os melhores cursinhos, mas na hora H ela teve branco. Ou simplesmente ela não teve a sorte de cair aquilo que ela mais estudou. Então até o dia da prova está todo mundo no mesmo barco. Então procure justamente isso, contingenciar, mitigar aquilo que pode te impedir de fazer a prova da sua vida. Você tem que pensar, a alimentação é um desses fatores. Né? Sim, com certeza. Fábio, a gente tem poucos minutos, passa muito rápido, né? Mas eu não posso deixar de trazer aqui duas perguntas que eu acho muito fundamental, assim, que você possa trocar com a gente seu conhecimento. Mas antes, deixa eu falar aqui um recadinho da Luciana para você. Ótimas dicas, Fábio. Abraços de Sampa, Lu e Dani. Ela mandou para você. Mas olha, eu Abraço, queria Luciana. falar um pouco resumidamente, né, porque a gente tem poucos minutos, mas falasse primeiro sobre o medo da reprovação, assim, como vencer isso, quando você é reprovado, como você se motivar para voltar a estudar e seguir em frente. E outro ponto que é polêmico, teria que ter mais tempo, mas você pode resumir para a gente, que é a questão do convívio familiar. Como administrar o estudo e a vida social? Então, essas duas perguntas que eu queria que você respondesse aí resumidamente. Tá, em relação à primeira pergunta, o medo da reprovação. Gente, a reprovação, você tem que encarar a reprovação. É uma coisa que eu tive a reprovação, é amargo, mas você vai ter que engolir ela. Então, assim, beleza, fui reprovado, vai ficar triste? Vai, você não é uma máquina, você é um ser humano. Então, assim, se dê ao luxo de viver o seu luto. Viva o seu luto, fica um dia triste, vai, sai, chora, esperneia, beleza. 1, 2 dias, talvez 3 no máximo, mas depois volta. Porque você tem que voltar. Se você não acreditar em você, se você não voltar, ninguém vai fazer isso por você.
né? Então Legal. eu costumo falar isso, viva o seu luto. Tem até uma música, eu acho que é do Barão Vermelho, que fala, eu acho que é Amor para Recomeçar, que fala assim, e quando for ficar triste, que seja só por um dia e não um ano inteiro. Tem gente que a vida acaba, agora é o resto da minha vida. Não, não é assim. Então, assim, você realmente vai ter que acreditar em você. Não, eu vou dar a volta por cima. Não vai ser essa derrota. E outra, eu costumo falar também o seguinte: reprovação te faz ficar cascudo. A reprovação, a Legal. adversidade, o deserto é uma bênção de Deus. Eu amo o deserto. Na adversidade, no deserto, você se coça. Quando você está numa situação de conforto, você fica naquilo. Ah, estou confortável, ah, consegui o que eu queria, ah, não, tá Olha, tudo bom. Beleza. Agora, o deserto, a luta, o medo, a tristeza, vai te fazer coçar, vai te fazer esforçar para você ter que dar a volta por cima, você vai ter que continuar. Então, assim, eu tive muita diversidade, eu tive muitas. Eu passei por deserto, igual você, sofri assédio moral, e eu falava para mim mesmo: eu não vou ficar mais aqui, eu não vou passar mais por isso. Eu falava para mim mesmo todo dia. Eu falava essas frases porque me incentivava a continuar e a buscar uma coisa melhor. Em relação a outra pergunta, que que é convívio administrar os familiar. estudos e a vida social. Olha, eu tenho esse livro aqui, que não dá para vocês verem, eu comprei faz pouco tempo, eu estou começando a Me manda leitura dele. mais. Eu Qual comecei que é o... a leitura dele, é de uma aprovada para a magistratura lá do Ceará, a Tatiana Ribeiro, ela tem até um perfil no Instagram. O título é o seguinte: A vida não para porque você parou para estudar. É um desafio para mim também. A vida não para porque você parou para estudar, porque conciliar o estudo com o convívio familiar é uma coisa que cada um vai descobrir. Mas eu, particularmente, eu tive uma época que eu cortava mal pela raiz, eu era muito radical. Isso para mim funcionou em parte e tinha hora que também não funcionava. Cada um vai encontrar aquilo que você vai ser mais adequado para você. Na vida tudo é com equilíbrio. Se você conseguir ter um momento de convívio familiar e aquilo te ajudar, inclusive nos seus estudos, te fazer sorrir, te desestressar, que não seja muito tempo, tranquilo. Mas se aquilo estiver roubando muito tempo seu, aquilo que você podia estar estudando, aí eu já não vejo com bons olhos. Então, você vai administrando, você vai descobrindo a sua forma. E, gente, igual acho que a Fabiana está comentando ainda, eu fiz vários concursos. Por trás das minhas aprovações, eu tive muitas reprovações, muitas. Então, assim, é a persistência, é a resiliência. Tem que saber até quando você vai aguentar a porrada, até quando você vai continuar. Então, você vai descobrindo isso. Chorou, se frustrou, mas persiste. E o convívio familiar, muitas vezes, eu acho que na maioria das vezes, ele não ajuda porque ele rouba o tempo, mas você vai encontrar o equilíbrio. Mas também vai ter parente, vai ter a sua mãe, vai ter o seu pai que vai te incentivar. E aí, não, meu filho, vai, você consegue. Às vezes pode ser útil você ouvir, desabafar com alguém, uma pessoa de confiança, às vezes sua mãe, uma tia, uma irmã, que pode te dar um up, que pode te ajudar. Então, esse convívio familiar também pode ser bom, mas cada um vai encontrar o seu equilíbrio. E tem a questão também de se afastar de pessoas tóxicas, né? Porque nesse meio do caminho também tem aquela pessoa que te atrapalhar, mas você só estuda, agora só quer saber estudar, não pode ir ali com a gente no lugar, né? E ter um momento. É, Então, eu acho que é como você disse, assim, é um equilíbrio. Eu acho que tanto tem aquele período que você precisa se dedicar muito, porque de repente a prova está chegando e você sabe que existem coisas que ainda estão pendentes, quanto também você não pode se isolar, né? Porque esse radicalismo também não é tão saudável, né? Então, essa questão do equilíbrio, eu vejo que é muito importante, porque às vezes uma palavra de uma pessoa também num momento de descontração pode ser aquela virada de chave que você precisava para acreditar mais em você, para saber por onde caminhar, né, em alguma coisa que você não está conseguindo desenvolver. Então, eu concluo assim, Fábio, sabe, sobre o seu depoimento, sobre até mesmo uma experiência de vida, que o equilíbrio. A minha experiência de vida, contando assim rapidamente, teve uma época que eu precisava muito estudar, eu estudava muito. Eu acordava 4 horas da manhã e chegava em casa 1 hora da madrugada. Então, eu ficava muito tempo fora, não via muita gente e dormia pouco porque era uma necessidade, assim, não era nem questão só do estudo. E muitas pessoas às vezes não entendiam. Assim, sumiu, cadê essa menina, sabe? Ninguém fala, não vai em festa, não vai em nada. Mas porque eu tinha um objetivo para minha vida, assim.
Então, eu acho que nessa hora, na hora do equilíbrio entre a vida social, sabe, e o estudo, eu acho que você, às vezes, tem que pensar no que é melhor para você naquele momento, né? Sim, Porque tanto vai ter para te motivar, quanto vai ter gente para te desanimar. Então, você fala assim, o que que eu quero para mim agora? O que que vai me fazer bem agora? Porque é difícil, né? É difícil, é um desafio, como você disse, né? sim, é um desafio diário, né? E assim, para encerrar a live, é muito. Que pena, porque tinha várias outras coisas que a gente podia trazer e complementar, mas a gente faz uma outra live, quem sabe, né? Não dá certo pra gente fazer. Mas qual que é a mensagem final que você deixa, assim, para quem está querendo prestar concurso, para quem já prestou e de repente, que nem a Fabi, que está esperando uma nomeação, aguardando. E tem uma pergunta aqui do Igor, eu vou até abrir aqui, que ele pergunta assim: concurso é gasto ou investimento? Então, assim, acho que dá para você responder isso nessa mensagem final. O que, que você deixa para essas pessoas que estão com esses questionamentos? Devo prestar? Devo continuar? Preciso parar? O que, que você traz para nós? Já respondendo a pergunta, eu já respondo de plano. Concurso é investimento, estudo é investimento. Você compra um imóvel, compra uma casa, você tem que conservar, tem que fazer reforma, ou se desvaloriza. O conhecimento não, o conhecimento ele não se perde, o conhecimento você vai levar ali para sempre. Então, eu uso meu conhecimento até hoje, há pouco tempo eu me tornei professor. Então, assim, é muito, você vai ver no seu dia a dia. Então, assim, o fruto que você vai colher é muito grande e é para sempre. Ninguém vai tirar aquilo de você. Né? E é claro, eu costumo até falar que a sua memória é igual uma lavoura, né? Só que em Goiás a gente costuma falar muito isso, né? Então você tem que usar fertilizante, tem que irrigar, tem que tirar as ervas daninhas, usar pesticida, tem que cuidar. Então é uma coisa também que é constante, você está cuidando da sua memória, revisando, lendo. Então isso é uma coisa que você vai fazer para sempre. As mensagens final, eu tenho uma frase que eu uso no meu perfil do Instagram, né, que né, essa frase eu acho que eu vi numa revista, tem muitos anos isso, não é, nem tinha internet direito ainda, que fala assim: nem sempre vence a corrida o mais rápido, mas também aquele que não para de correr. Né? Então nem sempre vence a corrida o mais rápido, mas também aquele que não para de correr. Eu sou uma dessas pessoas que não parei de correr. Né? Eu nunca fui o mais rápido. Nunca a melhor colocação que eu fiquei foi em nono lugar para oficial de Salvador Federal. Mas eu nunca fui o mais rápido, nunca fui a das cabeças. Mas eu não parei de correr, eu não parei de acreditar. E tem uma outra frase que eu gosto muito, né, que é atribuída para o Thomas Alva Edison, que ele é o inventor da lâmpada. Ele fala que o sucesso dele, a genialidade, o talento dele é fruto de 1% de inspiração e 99% de transpiração. Ou seja, Muito você vai transpirar muito mais, exige-se muito mais esforço, braço seu, garra, do que ter um QI alto, ser um gênio, ser um cabeçudo, né, ser um nerd da vida, ou como se diz aqui, essa é uma frase feia, porque a pessoa tem a bunda virada para a lua, né, a pessoa tem sorte demais. Não, não é bem assim. Então, assim, vai depender muito mais de transpiração, você vai suar, você vai ralar, você vai sacrificar, você vai pagar um preço alto, mas você vai colher. É a lei da semeadura que a Bíblia diz, né? Quem planta, quem semeia vai colher. Você está semeando, uma hora você vai colher. Pode demorar? Pode. Pode não ser no seu tempo? Pode. Mas uma hora você vai colher, né? sim. Então eu tenho um colega que inclusive passou, não vou citar o nome, mas ela passou para escrivã. Ela passou depois de quando ela já era mãe, o filho dela já tinha 2 ou 3 anos, ela tinha ficado vários anos sem estudar, e depois de ter ficado muito tempo estudando, ela finalmente passou. Então, assim, uma hora vai chegar a sua vez. E é como eu falei, se Legal. você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar, né? E persistência, gente, é uma corrida, não para de correr. E transpire, você vai transpirar muito, tá? Muito mesmo do que se inspirar. Não desistir, persistir. É essa frase que fica aí, essas palavras. Tem 1 minuto só, vou ter que encerrar, porque eu não posso perder essa live. Ela tem que ficar salva. Teve gente que falou, me manda, pelo amor de Deus. Mas qual é a sensação hoje de você ter realizado seu sonho e ser um oficial de justiça, algo que você almejou muito? Como que você resumiria essa sensação em uma palavra? Felicidade. Muito legal. Então, vale a pena, gente. Vale a pena. Persistem e corram atrás dos seus sonhos porque vai dar certo. Muito obrigada, Fábio. Eu vou ter que encerrar. Muito obrigada. Eu que Foi agradeço, muito doutora. legal.
muito legal e eu tenho certeza que você está sendo um canal assim de motivação, de bênção para muitas pessoas que assistiram a live e que ainda vão assistir. Um beijo para todo mundo e até a Beijo. próxima live. Obrigado. Até Beijão, mais, doutora tchau. Ingrid. Obrigado até os demais também. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.